Glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos, no capítulo 27, por favor. Enquanto você abre a Bíblia, você acomoda, deixa eu te identificar aí. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, queria te conhecer, você está aqui pela primeira vez com a gente, levanta a mão assim, olha aí, que bênção. Glória a Deus. Uma salva de palmas mais forte aí, gente, olha. Glória a Deus pela vida de vocês, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe e são nossos convidados a retornarem, né? Nós temos hoje uma visita também ilustre, né? Olha o Marquinhos aqui com a gente. Vai rir não, Marquinhos? Não vai dar risada não? Estava com saudade da risada do Marquinhos, poxa. Seja bem-vindo aí, Marquinhos, um grande amigo nosso. Atos 27, a partir do versículo 1. Você gosta de ler Bíblia? Então vamos ler esse texto aqui, esse capítulo, que tem uma história muito bonita. E essa história tem um contexto muito bom, e eu quero compartilhar essa história com você. Meu título aqui diz sobre a viagem de Paulo para Roma. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Atos 27, versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcados em um navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar em Cnídio. Não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acontecerá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e para o noroeste. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço,
e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar e, a pretexto de lançar âncoras da proa, então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se animaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra sãos e salvos. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Uma leitura extensa, mas uma história linda. Uma história de aventura. Uma história de desespero, misturada com muitas incertezas, com renovação de ânimo, com palavras de firmeza, com direcionamentos, com desobediência, com consequências. Esse capítulo 27 de Atos marca uma história, um momento da história de Paulo, mas também desses homens aqui. E a gente, quando olha para essa parte do texto de Atos, para essa narrativa, a gente vai ver que Paulo, ele, sem precisar, mas ele mesmo havia pedido, Paulo estava indo em direção a César. E pelo texto você viu que o próprio Deus falou para ele assim: não, você precisa chegar lá. É plano meu você chegar lá. Você precisa ir a César. Paulo, depois de 2 anos preso em Cesareia, sendo julgado por Félix, por Festo, por Agripa, ele finalmente zarpa em rumo a Roma, a Itália. Com ele, mais 276 passageiros, entre tripulação e outros presos. Muitas vidas participando de um momento onde Deus estava no controle, onde Deus estava direcionando, era plano do Senhor. Tinha uma viagem ali, tinha um homem em que estava sendo conduzido ali pelo Senhor para uma obra do Senhor. Dentre esses passageiros, tinha ali alguém que servia ao Deus Altíssimo. Talvez você poderia falar assim: mas se é uma viagem de Deus, se é um plano do Senhor, essa viagem não poderia ser confortável? Paulo podia pegar um jatinho, né, particular. Paulo podia pegar talvez um transatlântico, um cruzeiro, que você sobe no cruzeiro ali, você nem sente que ele balança.
tão confortável que é, a cabine de frente para o mar, né? Paulo podia pegar uma viagem ali totalmente confortável. E às vezes a gente pensa isso sobre nossas vidas, sobre a nossa jornada de vida. E é um erro muito grande. Porque nem o próprio Jesus, ao nascer, teve um nascimento confortável. Nem o próprio Jesus, recém-nascido, teve um início de vida confortável. Foi perseguido, teve risco de morte, teve que sair fugido, recém-nascido. E quando a gente vê homens e mulheres de Deus na Bíblia passando por isso, a gente não pode cair no erro de pensar que a nossa jornada de vida, que a nossas vidas, que a nossa caminhada será um mar de rosas, uma bonança, um mar tranquilo. Tudo bem, nós podemos pedir, podemos pedir oásis, podemos pedir momentos de paz, de bonança, podemos sim, Deus dá. Mas essa história mostra para a gente que mesmo quando a gente está sendo guiado pelo Senhor, fazendo aquilo que Deus quer, mesmo tendo atitudes segundo o coração de Deus, trabalhando na missão do Senhor, não há garantia de que a nossa jornada será tranquila, sem riscos, sem tempestades, sem naufrágios, sem perdas, sem situações conflitantes. Paulo tinha que ir a Roma, mas ele passou por muitos apertos. Só que o interessante é que nessa história aqui, alguns dos apertos não foram consequências naturais. Algumas das situações que eles passaram também foram resultados de escolhas. Escolhas que eles tiveram no meio da viagem. Assim como nós também sofremos certas complicações ou passamos por certas situações na vida, frutos de nossas escolhas. Frutos de decisões que fazemos. Porque escolhemos errado e acabamos traçando uma jornada, um caminho complicado para nossas vidas. De fato, pensar que nossas vidas são jornadas ou são viagens é algo que é inerente ao ser humano. Muito se é pensado sobre isso, né? Como é que está a jornada da sua vida? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua história? Você olha para trás e você percebe que muitas vezes a gente ouve pessoas falando, né? Poxa, a minha vida podia escrever um livro, podia ser um filme. Não, um dia eu vou parar, vou escrever um livro da minha vida. O fato é que se todos nós parássemos um dia e escrevêssemos um livro das nossas vidas, com certeza ia ser best-seller, pelo menos na tua casa. Você ia querer comprar. Porque você ia se ver, você ia ver tudo aquilo que aconteceu com você, a sua interação, as coisas que você fez, as oportunidades que você aproveitou, que não aproveitou, tudo aquilo que você sofreu, realizou. Quantas coisas você já passou na vida? Quantas alegrias, quantos choros, quantas coisas que você nem percebeu e Deus começa a te mostrar, lembra daquela situação? É fato de que muito se é falado ou pensado sobre nossas vidas como uma jornada. Homero, se você já leu o livro Odisseia, descreve a vida como uma viagem. Quem gosta de viajar, né? Você está numa grande viagem da sua vida. O escritor do livro O Peregrino descreveu a vida do cristão como uma caminhada de um homem pelos perigos até chegar ao paraíso. A vida é a caminhada de um homem pelos perigos até chegarmos ao paraíso. Nós estamos em uma jornada de vida. E eu falei ontem, olha, eu gosto muito de pensar, pelo menos nesse final do ano, de como foi o meu ano. Não como mais um pensamento que não vai dar em nada, mas eu gosto muito de pensar assim, poxa, o que eu realizei? O que eu deixei de realizar? O que eu não consegui? O que dependeu de mim? O que eu poderia ter feito para melhorar? Quais foram as oportunidades que eu joguei fora? Será que eu perdi alguma amizade? Será que eu saí de algum lugar que eu não deveria ter saído? Será que eu fiquei em um lugar onde eu não precisava ficar? Quem eu conheci? Que conexões eu fiz?
Foram 12 meses. Aonde minha vida foi? De onde eu saí? Pensamentos, avaliações, porque eu realmente estou caminhando. Ou será que você pode olhar para a sua vida e falar assim, eu acho que eu não saí do lugar. Janeiro começou, eu vivi, mas eu acho que eu estou no mesmo lugar. Na minha jornada, eu acho que eu fiquei parado no ponto. O ônibus passou, táxi, Uber, amigos tentando me dar carona, eu fiquei parado. Talvez você olhe para a sua vida e veja que a sua vida está em pausa, né? Ou áreas da sua vida não avançaram. Ou avançaram rápido demais. Né? Você apertou aquele botão de... Gostou do vezes 2 aí do WhatsApp? Às vezes sua vida está assim. No vezes 8. Está rápida demais. E você não está aproveitando. O fato é que por muitas vezes nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos desafios, coisas boas, alegrias, por vezes temos prejuízos, por vezes perdemos coisas que amamos, e hoje eu quero falar com você sobre isso, baseado nessa história de Paulo, sobre alguns conselhos para que eu e você possamos, já que esse ano já está acabando, para que nesse mês de dezembro você avalie sua vida e comece a tomar atitudes para que a sua jornada seja uma jornada segura. Mesmo em um mundo perigoso, mesmo, como o escritor de O Peregrino falou, mesmo andando em meio aos perigos, que a sua jornada seja uma jornada segura. Que você chegue ao final, que você alivie carga que não precise carregar, que você não abra mão de coisas que precisa reter, mas que você chegue no ponto, no lugar onde Deus quer que você chegue, seguro, segundo os conselhos do Senhor para a sua vida. Em primeiro lugar, qual é o primeiro conselho que eu vejo aqui que eu e você precisamos observar? Nós não podemos ignorar os avisos, os sinais. Eu e você precisamos prestar atenção nas placas. Olha o que diz os versículos de 10 a 12. Senhores, Paulo falando, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Ou seja, eles estavam com um plano certinho na mente. Eles estavam com a carta ali náutica, estavam com o planejamento de navegação coerente. Olhando para um cenário, está correto. Está tudo certo. Olha, não, isso aqui não dá para invernar, então a gente vai para tal porto, a gente conhece, sabe como chegar lá, é melhor. Não, nós vamos. Está tudo certo, o planejamento é esse. Ei, eu já fiz o planejamento, e planejar é do homem mesmo. Você precisa planejar. Só que a palavra de Deus diz que a quem pertence a última palavra? A Deus. E aqui nós vemos a situação de um homem de Deus, dando uma palavra para o povo, falando assim, ei, se eu fosse vocês, eu não ia não. É melhor a gente ficar. É melhor a gente ficar aqui onde a gente está. O cenário talvez não seja o melhor, mas ir é pior. A situação não estava boa, tempestade, risco de prejuízo, risco de vida. Mas o que aconteceu? Eles ouviram o dono do navio, o piloto, viram o cenário, confiaram nas suas próprias mãos, confiaram na sua inteligência, no seu conhecimento, confiaram na experiência. E não ouviram a voz do homem de Deus. Não ouviram a placa de sinalização, não viram a placa de sinalização, não ouviram o sinal ali que Deus estava dando através de Paulo, dizendo, fiquem, fica porque é melhor. Na condução de nossas vidas, Deus, Ele todos os dias sinaliza o caminho que a gente deve percorrer. Todos os dias. A segurança da viagem de nossas vidas depende disso. E o que mais me assusta, eu não sou velho, vou fazer 40 anos, mas o que mais me assusta
nesse tempo de experiência, não só como pastor, mas tempo de experiência cristã, é o quanto nós, e nós vemos isso na Bíblia, quanto nós, o ser humano, perto às vezes de Deus, tem dificuldade de entender os sinais de Deus. Tem dificuldade de entender quando Deus está apontando, falando, tem dificuldade de entender que Deus está sinalizando algo para nossas vidas. Há situações nas nossas vidas em que Deus já falou, já sinalizou, e Ele fica em silêncio, porque Ele já falou. E a gente fica andando em círculos, fica batendo a cabeça, dando murro e ponta de faca. Conhece essa expressão? Se machucando, porque a gente não ouve, não presta atenção, não obedece os sinais, não escuta a voz de Deus. Desobedecer é entrar em rota de colisão. Paulo aqui era a voz de Deus, era um homem de Deus, estava a serviço do Senhor, e ele falou, vamos ficar, gente, é melhor a gente ficar. Mas eles não perceberam, eles não entenderam o sinal, eles não deram valor à comunicação de Deus. Gente, vou falar um negócio para vocês aqui. Quantas vezes eu e você já perdemos muitas coisas, porque nós não demos ouvido à voz do Senhor. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu já era jovem, assim, uns 20 e poucos anos, e eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei assim, pai, mãe, estou com uma oportunidade aqui e tal, o que vocês acham? Chamei eles para participar, meu pai falou assim, não entra não que você é furada. Não entra não que isso não é bom não. Não, eu não vou entrar não. Aí o que eu falei? Poxa, 20 e poucos anos, muito experiente, muito inteligente, muito sábio, né? Pô, meus pais já velhos, sabe de nada, né? Nem faculdade meu pai tem. O que eu falei? Eles não devem estar entendendo. Eu vou entrar. Foi uma das maiores burradas que eu fiz na minha vida. Eu perdi tanto dinheiro, fiquei tão estressado, tive tantos prejuízos emocionais, de amizade. E tudo que eu pensava, eu falava assim, por que eu não escutei a voz do meu pai e da minha mãe? Porque a voz do pai e da mãe também é a voz de Deus, em algumas situações. Eles não são perfeitos, claro, mas às vezes o pai e a mãe estão falando, é a voz de Deus. Eu já tive amigos, por exemplo, que todo mundo chegou para ele e falou assim, não casa não, cara. Você não está vendo o teu relacionamento como é que está uma porcaria? Mas tu vai casar com ela assim? Vai casar com ele assim? Rapaz, você não está vendo que vocês ficam igual ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta, é a mesma coisa? E aí o que aconteceu? Casaram. Meses depois, separaram. Aí eu te pergunto, por que eles não ouviram a voz de Deus através das pessoas? E aí eu poderia começar a falar aqui vários exemplos, e você talvez está aqui, é um exemplo disso. Alguém já falou para você assim, não compra, não vende, não faz essa sociedade, não viaja, não casa, não vai para esse trabalho, não faz isso, não faz aquilo, não sai da igreja não. E talvez você não obedeceu, porque você não ouviu ou não entendeu que era a voz de Deus para você. Você talvez não viu os sinais, não viu. Olha, às vezes Deus está com placa neon, está com telão de LED, está apontando, né? Está fazendo um montão de coisa, e você está igual um zumbi, assim, cego, olhando só para aquilo que você quer alcançar. Isso é muito preocupante, porque às vezes não depende do seu tempo de cristianismo, experiências, não. Depende do seu momento atual, de quanto as suas emoções nublam a sua capacidade de entendimento. Depende do quanto você é focado em alguma coisa, mais focado até do que se relacionar com o Senhor. Depende de o quanto você valoriza homens e mulheres de Deus que estão ao seu lado, te ajudando, fazendo com que você entenda aquilo que Deus quer para a sua vida. Deus fala com a gente. Todos os dias Deus fala com a gente. Não levanta a mão não. Mas deixa eu te perguntar.
você ouve a voz de Deus todos os dias? Para pensar aí. Responde para você mesmo e para Deus. Você ouve a voz de Deus todos os dias? Ou seja, Deus fala com você todos os dias mesmo? Todos os dias você tem um papo com o Senhor? Vou te dar uma notícia. Se você não ouve Deus todos os dias, tem algum problema com você. Porque Deus fala todos os dias. Se tem alguém que gosta de falar, é Deus. Só que Ele respeita, Ele te ouve também. Mas Deus fala todos os dias. Eu já falei com você, né? Que desde que eu criei o hábito de acordar e dar bom dia para o Espírito Santo, esse negócio mudou a minha vida. Porque o Espírito Santo é muito educado. Se você não dá bom dia para as pessoas, boa tarde, boa noite, trata de mudar esse negócio, que isso é falta de educação. O Espírito Santo é bem educado. Bom dia, Vinícius. Ele dá bom dia. Como é que foi a noite? Às vezes você sonha, a primeira pessoa para que eu conto é o Espírito Santo. Rapaz, sonhei com esse negócio, Espírito Santo, o que é isso? Será que foi a feijoada de ontem? Se você não ouve a voz de Deus, algo precisa ser ajustado na sua vida. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não ouço audivelmente. Você pode ouvir através da palavra. Todos os dias, se você ler a palavra, você vai estar ouvindo a voz de Deus. Todos os dias Deus fala com a gente. Agora, Ele fala também através de pessoas, de circunstâncias, relacionamentos, momentos da vida, sabe? Pensamentos assim que você começa a raciocinar e entende, através da lógica também, através de sonhos, através da palavra, através de várias formas. Deus é livre, mas Ele fala. Ele fala com a gente. Talvez Ele está falando alguma coisa aí para o teu relacionamento há mó tempão e você não está escutando. Ele está falando algo para a tua empresa há um mó tempão e você não está escutando. Ele está falando sobre a sua família, sobre como seus filhos estão caminhando, como a sua saúde, como os seus negócios, o jeito que você trabalha, como trata o empregado. Ele está falando com você não está escutando. Ou talvez você não está perguntando. Que como Deus é educado, se Ele percebe que você não quer ouvir, Ele também não fala. Já parou para pensar? Se você chegasse para Deus assim, Deus, poxa, vou contratar uma empregada para casa. Me ajuda a escolher? Deus, algumas pessoas vão falar assim, mas aí é espiritualizar tudo. Mas eu sou espiritual, poxa. Eu sou espírito. Tenho uma alma, habito num corpo, eu sou espírito. Você não pode mistificar tudo. Mas eu sou assim, eu falo assim, poxa, eu chego às vezes no restaurante, estou em dúvida se eu como 2 pizzas ou 4 pizzas. Eu pergunto a Deus. Espírito Santo, o que você acha? Meu amigo, poxa, estou conversando com ele toda hora. Estou em dúvida se eu vejo esse filme ou não vejo, vou dormir. Experimenta perguntar para o Espírito Santo. Experimenta ter relacionamento com Ele. Ele vai falar com você no detalhe sobre todas as coisas que você quiser. Talvez a gente não está atento à voz de Deus, porque a gente não conhece a voz de Deus. Quando a gente é íntimo, né? Até aquela ligação horrível, né? Aquela ligação toda ruidosa, aí a tua esposa te liga ao teu esposo. Não, é a voz da minha esposa, eu sei quem é. Que você conhece, poxa. Você sabe até quando ela está rouca. Você está rouca, assim, né? Está diferente, mas é você. Porque o jeito, né? A fonética ali, a terminação das palavras, é minha esposa, é meu esposo, eu sei quem é. Ele fala assim mesmo. Será que você poderia falar isso do Espírito Santo também? Não, o Espírito Santo tem esse jeitinho. O sotaque dele é assim. Talvez o que está faltando para a gente é essa troca com o Espírito Santo, para que Ele possa, então, dar para a gente os sinais, as indicações, para que a nossa jornada seja uma jornada segura neste mundo, mesmo em meio a muitos perigos. Avalie sua vida, ainda dá tempo. Comece a perguntar para o Espírito Santo hoje sobre tudo na tua vida. E dependa da sinalização dele, para que você tenha uma jornada segura em nome de Jesus. Segundo conselho que eu vejo aqui, verifique se a sua vida já não está à deriva.
e tente consertar isso, retomando o controle do teu barco. Os versículos de 13 em diante vão mostrar para a gente uma situação que é consequência natural da desobediência. E a Bíblia vai falar o seguinte para a gente, que um abismo vai chamar outro abismo, não é verdade? Você bota seus pés no lugar que não é bom, aí daqui a pouco uma coisa pior acontece, aí aquilo já chama outra coisa, daqui a pouco você vai olhar, caramba, eu estou envolvido aqui numa situação totalmente desesperadora. Sim ou não? Não é assim? Às vezes a gente olha assim, caramba, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu estou aqui? Mas foi lá atrás, você fez uma escolha, você abriu concessão, você aceitou, você veio até aqui, aí você chegou nesse padrão. Porque uma coisa vai puxando a outra. A gente, quando desobedece, a gente também sai de um lugar, a gente zarpa, né? A gente pega o navio, mas para um caminho que vai levar a gente à destruição. E é interessante ver esse desenvolvimento. E você pode fazer essa analogia com a sua vida. A primeira coisa que aconteceu com eles quando eles desobedeceram foi que eles tiveram uma falsa sensação de segurança. Versículo 13 diz o seguinte: quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Irmãos, não é isso que acontece com a gente? Você desobedece. Aí quando você desobedece, que eu já falei isso aqui, né? Que se pecado, quando a gente pecasse, o anjo assim, apertasse um botãozinho, desse um choque na gente, você ia parar de pecar rapidinho. Né? Já viu aquele experimento do ratinho, do queijo? Isso é antigo, o experimento, que botaram o queijinho assim e o ratinho. Aí toda vez que o ratinho pegava o queijo, dava um choque nele. Aí, um ratinho irracional, né? Aí ele pegava o queijo novo, um choque nele. Com o passar do tempo, o ratinho, vou pegar esse queijo nada, deixa o queijo aí. Parou de gostar de queijinho. Por quê? Quero ficar levando choque nada? O problema é que a consequência dos nossos pecados, da nossa desobediência, não é imediata. A gente desobedece, aí parece que você está num tiroteio, que você olha assim, né? Caramba, não aconteceu nada. Então tá bom, acho que Deus está deixando. Né? Você sabe que não pode tomar uma atitude, você sabe que é pecado, mas você pecou. Não fui fulminado, o céu não caiu, né? Está tudo tranquilo. Vou levando. Foi isso que aconteceu com eles. Teve um vento brando, tranquilo, começaram a navegar de forma tranquila. Então não tomamos uma decisão certa, muito cuidado. A gente tem o costume de dizer o seguinte: não, confirmação de Deus é quando a gente sente paz no coração. Cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Também, Deus dá paz, sim, com certeza, mas você precisa de outras confirmações. Às vezes você sentiu paz. Não, eu estou em paz. Você vendeu sem nota fiscal, você passou o ano todo numa falcatrua, aí sua empresa decolou, você foi tirar férias em Cancún. Você vai ficar em paz lá, tomando lá teus sucos, na piscininha, estou em paz. Mas a consequência vai chegar. Às vezes a gente toma certas decisões e nada acontece. Uma bonança, uma falsa sensação de tranquilidade, sabe, não aconteceu nada. E foi o que aconteceu com eles. A primeira coisa, aconteceu nada, a gente está seguro, vamos continuar. O que acontece logo depois? Um vento bravo veio em direção a eles. Versículo 14 diz o seguinte: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Aí começou a complicar. O problema de períodos tranquilos, depois da desobediência, é que tem uma certeza: eles vão acabar. O problema é que a gente, quando está numa falsa sensação de tranquilidade, de segurança, a gente se acostuma muito facilmente com o que é bom, mas vai acabar. Logo depois que eles zarparam, um vento brando, mas veio um vento forte, pegou e os pegou de surpresa. Sabe o que aconteceu depois? O versículo 15
vai relatar dizendo o seguinte: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Deixa eu te falar um negócio que é uma das piores sensações que o ser humano pode sentir. Sabe qual é? A impotência. É uma das piores sensações. Você está vendo a tempestade, você está vendo o problema, você, sabe, está ali, quando você olha para o lado, olha para o outro, você não vê uma solução, você não tem uma força, não tem uma ideia, as coisas estão acontecendo, você está sendo arrastado. É igual aqui você que pega metrô no tempo de rush, né? Marquinhos pegava o BRT, sabe muito bem, né? Você está ali, ó, tem que sair, porque o pessoal te leva junto. Não tem escolha, meu irmão. É só você ficar ali, ó, daqui a pouco tu está fora. É maior que você. Você é arrastado, você é levado. Por quê? Porque você perde o controle. Que sensação horrível. Acontece isso quando a gente está doente, não é? Você está vendo teu filho doente. Aí a única coisa que você pode fazer é orar. E todo pai já fez essa oração. Deus, troca com ele, me dá essa doença, deixa ele curado. Joga essa doença para mim. O que eu posso fazer? Já dei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo, já levei no médico, não tem mais nada o que fazer, você se sente impotente, você não dorme, você não fica tranquilo, seu filho está doente. Você vê a situação da tua empresa, está ali, ó, é igual a água na mão, está escoando assim, você não consegue segurar, mas, meu Deus do céu, o que eu faço? Impotência. Era isso, assim que eles estavam, à deriva. Começaram com um vento tranquilo, o vento forte veio, foram arrastados até ficarem impotentes. E aí, as coisas fugindo do controle deles. Eles perderam a cabeça. E há momentos que a gente fica assim na vida. Ó, não sei mais o que fazer. A crise chegou, não tenho mais solução, perdi o controle da minha vida, do casamento, perdi o controle dos negócios, das finanças. Estou sem saber o que fazer, o que eu faço? E aí você começa a ver o que aconteceu com eles aqui, como relata os versículos 18 e 19. Diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Sabe o que aconteceu? Aí vem o prejuízo. Desobedeceram. Falsa sensação de segurança. O vento forte chegou. Ficou impotente, à deriva. E aí começaram a ter prejuízo. Sabe qual é o maior problema nessa fase das nossas vidas? É quando você está tendo prejuízo, você não está percebendo que está tendo prejuízo. Você está perdendo, você está sofrendo, pessoas ao seu redor estão sofrendo, as coisas não estão indo bem, você não está sendo um esposo como deveria ser, uma esposa como deveria ser, um filho como deveria ser, um patrão, um empregado, você não está sendo um cristão como deveria ser, as pessoas estão sofrendo, mas você não está ligando para isso. Você está perdendo, está tendo prejuízo, você está aliviando carga, as coisas estão indo de mal a pior, mas você não está nem aí. A desobediência é um caminho que leva às perdas, inclusive perda financeira. Aí você fala assim, pastor, tem gente que pode falar assim, pastor, você sempre fala de dinheiro no momento de dízimo de oferta, dizendo que o dízimo é uma obrigação do cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não devolver o seu dízimo, 10%, você está desobedecendo ao Senhor. Desobedecendo não, você está roubando do Senhor. E aí você tem perda. Por isso que eu quero te ensinar isso. Se você também não gerir bem suas finanças, seus 90%, gastar com sabedoria, você vai ter perdas. Eu já passei por isso. Você também já passou, talvez. Chegar no final do mês, por curiosidade, porque você talvez não tem controle financeiro, você olha assim, quanto é que eu ganhei esse mês? Aí você olha assim, faz as contas, nossa, eu ganhei tudo isso? E cadê esse dinheiro? Se já aconteceu isso com você, deixa eu te falar, você precisa buscar ajuda urgentemente. Porque você está gerindo mal suas finanças. Isso é pecado.
Já conheci pessoas que eu falei assim, mas você sabe quanto você ganha por mês? Não, não sei não. Não é possível. Como é que você não sabe quanto ganha por mês? Você sabe quanto gasta por mês? Também não sei não. Não é possível. Você está à deriva. Você está impotente. Você está pecando. E você está tendo perdas e prejuízos na vida. E sabe o que acontece? Versículo 20 vai falar para a gente o que aconteceu com eles. Eles aqui chegaram a um ponto de perderem a esperança. O versículo 20 vai falar assim, olha, já sem esperanças, eles largaram de mão. Entregaram as pontas. Falaram assim, ó, chega, já não dá mais, perdemos totalmente a esperança. Agora só resta a morte. E eu quero que você pense hoje na sua vida sobre isso. Nós estamos no final do ano. Você perdeu a esperança em alguma área da sua vida esse ano? Você perdeu a esperança em alguma coisa nesse ano? Será que é alguma coisa que você queria muito? Ou algo que você ama muito? Algo que você preferiu nem ver mais, guardou na gaveta? Deixa para lá, isso aqui não... Já perdi. Tem gente que pode estar sem esperança até de constituir uma família, de conseguir um emprego, de pagar contas mesmo, de uma viagem, de poder comprar coisas. Esperança de sorrir. Eu queria ser feliz. Eu acho que para mim já não dá isso mesmo não. Minha família é um desastre, eu sou um desastre, eu não presto. Deixa esse negócio de ser feliz para lá, o negócio é trabalhar e pagar conta. Talvez você olhe para esse momento atual de desesperança. Mas você está entendendo que é um desenvolvimento de coisas, uma sucessão de coisas que leva a gente a esse ponto? Ou seja, se há coisas que sucessivamente acontecem com a gente, de forma sucessiva acontecendo com a gente, nos levam à desesperança, tem então um caminho ao contrário que a gente pode começar a fazer. Pelo mesmo caminho que eu cheguei na desesperança, eu posso voltar. Eu falei, calma aí, não. Vamos melhorar esse negócio. E é o que Paulo vai falar aqui nos versículos 22 e 26. Paulo vai começar a falar para eles o seguinte, ó. Ei, levanta o ânimo. Que história é essa? Vocês estão aí já há muito tempo sem comer. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ontem o anjo de Deus me visitou. E ele falou o seguinte, a gente já perdeu o navio mesmo, porque tem consequências que não voltam para a gente. Tem coisas que você perdeu que não tem como resgatar. Mas a sua vida, Deus vai preservar. E aí ele fala assim, ó, come aí, rapaz. Se alimentem. Saco vazio não para em pé. Tem vida para a gente ainda. Tem coisas para a gente conquistar. A gente não vai perder a vida hoje não. Tem esperança para você ainda. E Paulo começa a trabalhar o ânimo deles. Paulo garantiu a eles, falou assim, ó, tem um negócio que eu quero contar para vocês. Nenhum de vocês vai se perder. Pode confiar em mim. Vocês não confiaram em mim antes. Paulo ainda fala assim, né? Paulo joga na cara deles, né? Fala assim, ó, se vocês tivessem me escutado, bom, eu falei. E aí as mulheres que falam muito isso para os maridos, né? Eu te disse. Eu falei para você. Aí, ó, Paulo fala assim, eu te disse, mas fiquem tranquilos, porque Deus também me disse que vocês não vão morrer. Paulo renova a esperança deles, sabe? Eles haviam decidido não seguir a voz de Deus, estavam sem controle, estavam à deriva, estavam sem esperança. Mas Paulo falou para eles assim, ó, se vocês permanecerem nesse barco, unidos, Deus garantiu que ninguém vai se perder. Gente, isso faz me lembrar de um episódio muito marcante da história do povo de Deus, que é a Arca de Noé. O que Deus falou para Noé, né? Constrói uma arca, bota os animaizinhos lá, você e sua família, vocês vão ter vida. Agora, a Arca de Noé, lá dentro,
não deveria ser um local confortável. Quantidade de bicho lá dentro, fazendo barulho, fazendo suas necessidades, né? Imagina, olha o cheiro. De noite, às vezes, ali, pô, vou tirar uma soneca. Aí tá lá, um montão de bicho gritando. Que um pisou no pé do outro. Aí uma briga. Desconfortável. Mas dentro da arca tinha vida, fora tinha morte. É a mesma coisa que Paulo falou para eles assim, ó, deixa eu falar um negócio com vocês. Eles começaram a tentar sair. Lá no versículo 31 ele fala, ó, os caras estão começando a sair aí. Aí Paulo mandou avisar, manda falar para eles o seguinte, se eles saírem, tem garantia não, hein? Se saírem do barco, não tem garantia. Isso fala muito para o nosso contexto de vida de hoje da igreja. O que tem de gente falando mal da igreja, o que tem de gente aí em movimento de desigrejado, Cristo em casa. Ah, porque o pastor falou um negócio que eu não gostei. Ah, porque o irmão pisou no meu pé. Ah, porque lá é bagunçado. Ah, porque lá tem uma luz assim. Ah, porque dura muito tempo assim. Ah, porque é frio. Ah, porque é quente. Mas Deus fala um negócio a você, é melhor ficar onde tem tudo isso, porque aqui tem vida, lá fora tem morte. Quantas pessoas saíram da igreja, abandonaram, talvez até por motivos plausíveis, sofrendo alguma coisa, mas hoje estão vivendo ambientes de morte. Quantas pessoas decidiram largar um ambiente que poderia estar sendo desafiador, mas é um ambiente que gera vida, que gera confronto, que gera importância na vida de todos nós. E aí Paulo vai encerrar essa fala dele dizendo o seguinte, olha, fiquem conosco, fiquem no barco, porque aqui tem vida, se alimentem, renove as esperanças, porque Deus tem vida para a gente. Deus tem um projeto para a gente. Deus tem um plano para a gente. Eu não estou aqui à toa. Você não está aqui hoje à toa. Você não está na sua casa, no seu trabalho, não pertence a essa família, não está nessa igreja à toa. Tem um propósito para você. E se você não descobriu o seu propósito ainda de vida, eu vou te dar pelo menos um. Ser um filho exemplar do Senhor e pregar o evangelho dele para toda criatura. É um propósito de vida. Se você não olha para a sua vida e vê esse propósito cumprindo, pode correr atrás desse. Pode começar a se dedicar a devorar a palavra de Deus, a se dedicar em tempo de oração, a conhecer o Espírito Santo e ser alguém relevante aonde você for. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele nos dá sinais. Nós precisamos avaliar se não há áreas de nossas vidas ou a nossa vida toda está à deriva. E nós precisamos dar valor a esse ambiente aqui. Valor à célula, valor aos seus amigos de fé, valor aos seus líderes, valor àquilo que é pregado, para que você possa continuar em um ambiente de vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Hoje eu quero fazer um convite especial a você. Talvez você esteja aqui, entrou com desesperança. Talvez você entrou nem com tanta desesperança, mas avaliando o seu momento de vida hoje. Você tem acesso a essa voz de Deus? Você tem acesso ao Espírito Santo? E como é que a gente tem acesso ao Espírito Santo? Através de Jesus. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E você tem isso na sua vida, essa realidade? Hoje você pode sair daqui com a certeza de que Jesus está no teu coração? Eu quero fazer esse convite a você. Nós estamos numa jornada e Jesus quer fazer parte da sua jornada de vida.
Sabe aquela voz que vai te indicar o caminho certo? Vai te corrigir às vezes. Vai te abraçar. Vai te proteger. Esse é Jesus. E para você ter a presença de Jesus na sua vida, basta você pedir que Ele venha. Abrir seu coração. Basta você crer. E então, começar a caminhar com Ele.